Oi, gente. Então, eu vim aqui agora fazer aquele vídeo que eu prometi pra vocês sobre como eu descobri que eu tinha a síndrome do pânico ou também síndrome de ansiedade, como ela é conhecida, tá? Eu acho que eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, porque eu queria explicar direitinho pra vocês tudo que eu tô fazendo e talvez isso fique muito longo. Bom, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Qualquer coisa eu divido, qualquer coisa eu não divido, mas vamos ver. Primeiro eu vou tentar explicar pra vocês o que é o transtorno de ansiedade, tá? Eu até anotei aqui as coisas que eu queria falar pra mim não esquecer, porque é muita coisinha assim e pode ser que eu esqueça de falar alguma coisa. O transtorno o transtorno de ansiedade, ele possui diversos aspectos e ele varia de vários graus e intensidade, tá? Ele pode surgir depois de uma experiência traumática, como um roubo, um sequestro, uma morte de um parente próximo, tá? E ele pode surgir também como fobia, que é falar em público, a pessoa que tem fobia de participar de eventos, que é fobia social, né? Pessoas que têm fobias de animais, pessoas que têm fobias de inseto, pessoas que têm fobias de lugar fechado, tá bom? Tem pânicos que eles surgem do nada também. Às vezes você não passou por nenhum trauma desse, mas ele de repente surge com você de uma hora para outra, como eu acho que comigo aconteceu, porque o meu surgiu muito de repente. Porque tem pessoas que ela desenvolve a síndrome do pânico logo depois de passar por uma experiência traumática, ou tem pessoas que às vezes, gente, carregam experiências durante anos e anos e anos na sua vida. E a minha tia, ela falou uma coisa muito certa: isso é como uma panela de pressão, ele vai enchendo e uma hora você explode e acaba tendo a síndrome do pânico, né? Tem casos que, infelizmente, eles só são constatados que é síndrome do pânico depois de muito tempo. A pessoa primeiro, ela começa a correr para hospitais porque ela acha que ela tá com algum problema, ela vai para vários especialistas e até que anos depois de estar sofrendo da síndrome sem saber, é que ela vai parar realmente num psicólogo, psiquiatra, ou um psicoterapeuta, ou um psicanalista, aonde ela vai conseguir ajuda. Por que isso? Porque a síndrome do pânico, ela vem com algumas reações. Ela vem com taquicardia, então você já acha que você está tendo um infarto. Ela vem, às vezes, com a boca seca, a mão fica gelada, o seu corpo formiga. Tem gente, eu não passei por isso, mas tem gente que falou que a cabeça dói muito e acha também que é algum problema neurológico, que você vai ter um aneurisma, alguma coisa assim. Então, por isso que tem gente que quando ela começa a sentir isso tudo, ela começa a procurar vários médicos, aí um médico fala que você não tem nada, ela não acredita, ela vai em outro, e vai em outro, e vai em outro, e ela fica com essa síndrome aí por muito, muito tempo, sem procurar ajuda realmente especializada, né? Até que eles vão descobrir o que realmente eles têm, tá? E outra coisa também, muita gente tem vergonha de expor, né, o que ela tá sentindo para as pessoas. Então isso aí também pode demorar. Às vezes você tem pessoas que guardam isso para elas, às vezes não contam para a família, não contam para os amigos. Então você fica guardando aquilo ali dentro de você e você acaba também demorando mais a pedir ajuda, né? Eu tava lendo que estudos norte-americanos, eles comprovaram que 25% da população, eles vão ter ou têm a síndrome do pânico. É um número assustador se vocês forem pensar, porque é 1/4 da população mundial, ela está disposta a ter a síndrome do pânico. Por que isso? Porque muitas pessoas têm, mas elas não procuram tratamento. Porque a síndrome do pânico, ela pode ser desde um medo de você falar em público, como pode ser um medo de você participar de eventos grandes, como pode ser medo de animais e insetos. Então, quando você está só nessa estágio da síndrome, você é só né? Você pode evitar situações que você vai falar em público, você pode evitar animais. O problema é quando essa síndrome
ela se transforma num medo patológico, que é aquele medo de ter medo, que foi o que aconteceu comigo. É aí que sim, as pessoas vão e começam a procurar ajuda. Então, como que aconteceu comigo? Quem me acompanha, né? Às vezes quem vai ver esse vídeo não me acompanha. Então, em novembro, eu tive um problema muito sério no meu pulmão. Eu tive pneumotórax por 2 vezes em um mês. Eu tive que ir para o hospital 2 vezes em um mês. Então, eu acho que isso aí me abalou muito psicologicamente. Por quê? Porque depois de 8 anos morando na Inglaterra, eu tinha conseguido que os meus filhos viessem passar as férias aqui comigo, não eu ir para o Brasil. E eu sei que era um desejo muito grande que eles tinham de vir para a Inglaterra, de vir para outro país. E tinha sido 15 anos da minha filha e eu tinha dado esse presente para ela. Finalmente eu e meu ex-marido tinham entrado num acordo das crianças virem passar, né, as férias de dezembro aqui em Londres. E esse problema todo comigo aconteceu em novembro. Então isso também me deixou numa ansiedade muito forte, porque eu estava com medo de não me curar do meu problema do pulmão e dar tempo dos meus filhos virem, porque eu estava tendo que ficar em hospital. Eu fiz uma punção para tirar o ar da pleura, depois eu tive que colocar um dreno. Então é um tratamento muito chato, é um tratamento assim que eu até hoje corro o risco de ter o terceiro pneumotórax, porque depois que você tem 2, o risco é muito grande de você ter o terceiro. Então eu fiquei com muito medo dos meus filhos não poderem vir devido à minha doença. E isso aí, gente, me causou uma ansiedade muito, mas muito grande. Finalmente, quando eu fiquei boa do meu pulmão, que eu tive alta do hospital, que o médico falou que eu já estava ótima, que eu estava boa, né? Mas que eu teria que voltar no hospital para fazer novos exames em um mês. Eu decidi, sabe, meio que me desligar disso. Falei assim, não, deixa as crianças virem, eles vão estar aqui, nada vai acontecer comigo. Só que o que aconteceu? No início de dezembro, eu tava num trem com o Max, que é meu namorado, e uma amiga minha, e a gente tava vindo de Croydon quando eu comecei a passar mal. A gente estava dentro de um trem, o trem não estava cheio, o trem estava até vazio, a gente estava sentado. E, gente, de repente, eu comecei a sentir uma falta de ar, mas uma falta de ar, assim, acho que uma falta de ar que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Eu não conseguia respirar. A minha amiga falou que eu fiquei branca, assim, igual, sabe, um fantasma, eu fiquei branca. A minha mão, só de falar pra vocês, gente, eu fico até meio tonta. A minha mão começou a suar, formigar e o meu coração disparar. Naquele momento ali, esse trem ele era direto de Croydon para Londres e ele não ia parar por uns 20 minutos ainda. Naquele momento ali, eu queria assim abrir a porta do trem e sair correndo dali de dentro, porque eu achei que eu ia morrer. Aí eu tive o meu primeiro ataque de pânico. Só que eu não sabia por quê. Porque como veio com falta de ar, eu achei que era algum problema no meu pulmão, já que eu tinha acabado de ter o problema no pulmão. Quando a gente chegou na estação, Max ligou para uma ambulância, os paramédicos vieram e ali eles me levaram para o hospital, mas a médica ali ela falou para mim, você teve um ataque de pânico, que eu nem sabia o que era isso. Mas a gente vai te levar para o hospital para fazer os exames, porque você teve né, eu contei para eles, Max contou que eu tinha acabado de sair do hospital com problema de pulmão, então eles me levaram para o hospital. Chegando lá, constataram que estava tudo bem com o meu pulmão, a oxigenação do meu sangue estava ótima, e eu não tinha o porquê, tipo assim, fisicamente eu não tinha o porquê ter tido aquilo dentro do trem, mas o que aconteceu? Aquilo foi psicologicamente. Eu não tive nada, gente, mas psicologicamente eu senti aquilo tudo. Eles falam que o ataque de pânico, ele é bem perto a mesma dor que você sente para ter um infarto. Eu não sei porque eu nunca tive um infarto, mas dizem que é a mesma sensação. Então, você acha que você está infartando, você acha que seu coração vai parar, que você vai ter uma parada cardíaca e que você vai morrer ali. Então, eu vim para casa. Depois disso, fiquei bem e vim pra casa. Passaram-se mais, acho que
uma semana eu tive meu segundo ataque de pânico. Eu estava em casa com o Max e eu comecei a passar mal novamente. Gente, do nada, eu não tava, não é que eu tinha sofrido alguma coisa, eu simplesmente comecei a passar mal, começou a me dar muita falta de ar novamente e voltaram todos os sintomas e eu acho que piores ainda, sabe? Assim, Max na mesma hora ligou para ambulância, os paramédicos vieram novamente e mais uma vez foi constatado que eu não tinha nada e eles novamente me falaram: você teve um ataque de pânico. Eles até me ensinaram na época a pegar uma sacola de papel e ficar respirando dentro da sacola. Por quê? Porque nessa hora, gente, que você sente isso, você sai do controle, você não consegue fazer nada. Ela falava: respira devagar, eu não conseguia. Assim, é uma situação que você sai totalmente de você. Tudo bem, passou, porque o ataque de pânico, ele demora normalmente 10, 20 minutos, então passou. Meus filhos chegaram, tudo maravilhoso, nós fomos por Ano Novo, pro London Eye. Gente, uma multidão no London Eye. Quando eu cheguei no metrô, que eu vi aquela multidão, eu já comecei meio a passar mal. Mas Ano Novo, com meus filhos aqui, eu não queria falar que eu tava passando mal. E eu e as crianças e Max fomos andando pelo meio da multidão, né, para esperar ver os fogos. E foi aí que não deu, gente. Eu passei muito mal também. Só que não tinha como eu sair dali, porque a gente chegou num lugar que eu não tinha nem como voltar, nem como ir pra frente, de tanta gente que tinha. Então isso me deixou assim, totalmente atordoada. Max chamou a polícia que ajudou ele nesse dia. Eles me colocaram no lugar mais afastado, onde estava separado para a polícia. E ali eu passei a noite toda, eu, Max e as crianças, que foi até legal, assim, porque eu comecei a me acalmar e dali a gente viu os fogos, mas eu sempre ali perto deles, porque eu também não queria sair dali, não queria voltar para o meio da multidão. Depois disso eu devo ter tido mais uns 3 ataques de pânico, enquanto meus filhos estavam aqui. Até que uma amiga minha, ela me falou assim, porque eu sabia que ela já tinha tido a síndrome do pânico, e ela falou pra mim procurar uma psicóloga que ela tinha feito tratamento aqui em Londres. Eu procurei essa psicóloga e, gente, foi assim, a melhor coisa que aconteceu pra mim. Então aí vem a parte do meu tratamento, como eu comecei a me tratar. Os meus filhos estavam aqui ainda. Eu lembro que o primeiro dia que eu... Aí, o que aconteceu? Deixa eu falar, eu esqueci de pular uma parte. Como eu comecei a ter esses ataques de pânico, eu comecei a evitar várias situações da minha vida. Eu comecei a evitar ir para lugar fechado, eu não queria andar de metrô, eu não queria andar mais de ônibus. Gente, até dentro do carro eu passava mal. Eu ficava com uma sensação de sufocamento, a minha pressão ia lá embaixo e assim, eu começava a passar mal. Eu falei, não, eu tenho que me tratar. E os meus filhos aqui de férias, gente, sabe, querendo sair, lógico, eu querendo mostrar Londres pra eles e eu naquela situação. Gente, estava muito frio, eu não conseguia ficar em casa com a janela fechada. Eu cheguei num ponto, eu vou falar pra vocês, que eu não fechava a porta da minha casa com a chave. Eu passava só a correntinha, que eu ficava com medo, eu fiquei com medo de morrer dentro de casa e as crianças não conseguiam abrir a porta para chamar alguém. Então, assim, é muito triste essa doença, porque ela te limita a muita coisa. Eu comecei a não querer sair de casa, eu comecei a ter medo de tudo eu tinha medo. Então, é o medo do medo. Gente, todo mundo tem medo na vida. A gente tem medo de atravessar uma rua, tanto que a gente olha para os dois lados. A gente tem medo, sei lá, de às vezes uma montanha-russa te dá aquele medinho. Você tem medo de ser assaltado, você tem medo de várias situações. Só que quem tem a síndrome do pânico, ela fica com este medo, ele patológico, ele fica 24 horas com você. Então você tem medo de tudo, entendeu? E ele te dá uma sensação que você vai enlouquecer. É só quem tem isso para poder explicar assim a intensidade disso para vocês, porque você acha que você vai... Eu me imaginei dentro de um hospício, amarrada, pensei assim, não,
eles vão me levar para o hospício, vão me amarrar, eu não vou mais poder ficar aqui, não vou ter mais uma vida normal. E por 2 vezes eu tive um sintoma que se chama desrealização. Desrealização, acho que é um dos piores sintomas do pânico, que é um sintoma... É a primeira vez que eu tô falando isso abertamente, tá, pra vocês, porque a minha família sabe disso, mas abertamente eu acho que com isso eu vou poder ajudar outras pessoas também que têm essa síndrome e procurar ajuda. A desrealização é você estar no lugar e, gente, parece que é um filme à sua volta. Eu via meus filhos com o Max conversando, era como se eu não estivesse ali. Pra mim era um filme. Então isso te dá a sensação que você está enlouquecendo. Você fala, como? Como assim? Tá tudo acontecendo aqui na minha frente e parece que eu não tô ali, sabe? Então assim, é uma sensação muito ruim, muito ruim. Eu parei de comer porque a comida me dava a sensação que eu estava com falta de ar. Então eu emagreci muito no início da minha síndrome, porque eu não comia. E eu sei casos de pessoas, assim, porque eu participo de um grupo. Eu conheço uma menina que ela tá há 10 anos sem comer sólido, ela só come líquido, porque ela criou uma fobia de alimento sólido, porque ela acha que ela vai engasgar. O meu caso não era achar que eu ia engasgar, o meu caso eu achava que eu ia me sufocar, porque até a água, se eu bebesse, parecia que enchia assim meu estômago, que eu ia me sufocar. Então é muito complicado, é uma doença assim muito complicada, gente. E às vezes muita gente não tem o apoio da família, porque muita gente já fala que é frescura, né? Entra no carro. Não quero entrar no carro. Como é que você vai entender que eu não quero entrar no carro? Você vai falar, para de frescura, entra aí. Só que assim, só quem tem pra saber a intensidade que é aquilo. Porque quem não tem é até difícil pra explicar. Então, esse vídeo, quem não tem, de repente não vai entender muito o que eu tô falando. Mas quem tem, com certeza vai entender onde eu quero chegar. Eu comecei a fazer psicoterapia, tá? Com essa psicóloga. E, sabe, acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque ela foi tirando coisas minhas, assim, da infância, coisas minhas da minha adolescência, medos que eu tinha. E foi aí que eu consegui descobrir a cura. Ela me ensinou a como... Primeira minha consulta, ela me ensinou a como respirar, como evitar um ataque de pânico. Porque você fica com a respiração muito rápida, então isso te dá a sensação que você não vai respirar, né? Então, a primeira coisa ela me ensinou como respirar. Então eu ficava fazendo exercício quase 24 horas de como respirar. Que é você puxar o ar pelo nariz, prender e soltar aos pouquinhos pela boca. Isso, os seus batimentos, eles vão voltando, eles vão abaixando e vão voltando ao normal e você vai conseguindo respirar. A primeira coisa quando você tem um sintoma de crise, de ataque do pânico, é isso que você tem que fazer. Aqui na Inglaterra eles me ensinaram a pegar um saco de papel e respirar dentro. Esse eu nunca fiz, mas dizem também que funciona bastante, mas isso foi proibido aqui na Inglaterra devido a pessoas que estavam se sufocando com isso. Então, sinceramente, eu não sei até onde seria bom isso aí. É melhor puxar com o nariz, prender e soltar com a boca. E a terapia, gente, é uma coisa assim... Você chega e o que acontece? A psicóloga fala, olha, só vai depender de você. Então você tá naquele estágio da sua doença, no auge da sua síndrome, e você pensar que uma coisa ali vai depender de você é algo imaginável, porque nem você tá conseguindo lidar com você mesmo, entendeu? Então a primeira coisa que você vai pensar é, não, eu não vou conseguir, não tem nenhum remédio, não tem nada pra isso. Então assim, é muito difícil o início, porque primeiro, você não está entendendo o que está acontecendo com você. Segundo, eles falam que depende de você, que realmente depende de você, tá, gente? E a minha terapeuta, ela foi me ensinando. Por isso que eu acho que a terapia é muito importante nesses casos. Porque, gente, o remédio, o psiquiatra, ele pode te dar um remédio. Eles me deram 10 miligramas de um antidepressivo, tá? Pra quê? Pra segurar as minhas crises. Porque é tipo um calmante, então ele vai te acalmar, ele não vai deixar você ficar ansiosa e com isso ele ajuda a controlar as crises, você não vai ter as crises. Só
que o remédio ele não é a cura para a síndrome do pânico. O remédio ele vai te ajudar a controlar as suas crises. Só que a partir do momento que você parar de tomar o remédio, essas crises vão voltar. Por quê? Porque o tratamento da síndrome, ela é de dentro para fora. Ela é ela é lá dentro da sua cabeça. Então, o que eu aprendi da minha terapia? Que eu tinha que começar a enfrentar meus medos. Eu tava com medo de andar no metrô, ela falou, tenta um dia, tenta o segundo, tenta o terceiro, vai numa estação mais próxima, depois vai mais longe. E eu fui fazendo isso. Gente, eu fui com muito medo, tremendo. Uma vez eu fui até chorando, mas eu fui. Porque eu queria vencer isso. Eu falei que se eu não for, eu não vou vencer e eu vou ficar presa com isso pro resto da minha vida. Então eu fui enfrentando meus medos, eu fui pro metrô, fui pro ônibus, fui no carro, só não fui ainda no avião, porque eu tomei uma certa fobia de avião também depois que eu comecei a ter a síndrome do pânico, mas eu quero muito agora, e isso me dava, a fobia de avião me deu muita angústia, porque eu tô em Londres, meus filhos estão no Brasil, eu ficava pensando, vai que eu tenho que voar pro Brasil de um dia pro outro, eu não sei se eu vou conseguir. Eu até falei com meu irmão um dia, eu falei, pelo amor de Deus, se eu tiver que entrar dentro do avião, vocês me dopem e me joguem lá dentro. Porque eu não vou conseguir. Porque só de pensar no avião, gente, eu já ficava com falta de ar. Hoje não, hoje eu já consigo falar, já consigo... E logo eu, né, gente, que sempre viajei muito, ter uma fobia dessa, mas hoje eu já consigo falar, eu já consigo me imaginar lá dentro do avião, eu já consigo pensar numa viagem. Eu ainda não andei, não sei como vai ser, espero que seja bom, né? Mas já fui no metrô e foi assim, no primeiro dia fui passando mal, fui com o coração batendo, fui com a mão gelada, fui chorando e na segunda vez eu já fui mais calma, na terceira vez eu já fui respirando e na quarta vez eu já fui lendo. E é isso que você tem que fazer. Quando começar a vir sua crise, você tem que tirar a sua mente daquilo ali, porque é tudo psicológico, gente. Você não vai morrer de síndrome do pânico, por quê? Porque você não está doente, o seu corpo não está doente, é a sua mente. Então, a mente da gente, a gente programa tudo, sabe? Programa o nosso corpo inteiro. Então, você não vai morrer de síndrome do pânico, só que aquilo te dá uma sensação, assim, de morte evidente ali na sua frente, sabe? Então, você tem que começar a tratar isso. Eu tô me tratando com terapia, como eu falei com vocês. Eu estou ainda me tratando com remédio, porque o médico pediu para tomar o remédio por 6 meses, para também não parar antes, mas tomar junto com a terapia. Então eu tô tomando remédio, tô fazendo a terapia. Hoje eu já faço tudo, já voltei a trabalhar, já ando de metrô, já ando de ônibus, já dirijo, já saio sozinha. Eu tinha muito medo de sair sozinha. Meus filhos estavam aqui, não é eu que pegava na mão deles, eles pegaram a minha mão pra me levar com eles, sabe? Porque senão eu tinha muito medo, eu não saía nem do lugar, gente. Eu acho que meus filhos foram, assim, essenciais pro meu tratamento. Por eles, eu acho que eu superei isso tudo, porque eles estavam... Eu acho que Deus faz a coisa certa, sabe, gente? Eles estavam aqui, de repente foi um momento difícil pra mim, um momento difícil pra eles, mas eles estavam aqui me dando apoio naquela hora, sabe? Porque eu não sei se sozinha eu teria tido tanta força pra enfrentar tudo que eu enfrentei, porque só de lembrar dá vontade de chorar, gente, porque, sabe, eram sensações muito ruins, nossa, cada coisa que vem na sua cabeça, sabe, vem tudo de ruim na sua cabeça. Eu conversei com uma amiga minha que ela falou assim, uma amiga não, uma que eu conheci, ela falou assim que ela tomava banho e sempre botava uma roupa melhorzinha, porque ela falou que se ela morresse as pessoas iam achar ela bem arrumada. E, gente, eu fiz isso também, sabe? Eu tomava banho, depois que meus filhos foram embora, que eu tava sozinha, Max trabalhando, eu lembro que eu tomava banho, eu botava uma roupa e falava, não, deixa eu mudar de roupa, porque vai que eu morro. Então, assim, o pensamento de morte, ele fica 24 horas na sua cabeça, não é porque você quer, sabe? Ele tá ali. Então você tem que aprender a desligar disso. E eu acho que a minha fé em Deus também, ela me ajudou, assim, 90%, gente, porque
eu me apeguei muito, muito. Se eu já era apegada a Deus, eu me apeguei muito mais depois que eu tive isso. Eu pedi a Deus, quando você tá nas crises, você tem que ler algo em voz alta, porque seu pensamento sai daquilo ali, sabe? É uma maneira que os psicólogos, eles ensinam você tirar a sua... Você tira seu pensamento daquela coisa ali quando você começa a ler em voz alta. E eu li a Bíblia. Eu pegava os salmos e eu começava a ler o salmo assim, em voz alta mesmo, sabe? E realmente aquilo ali logo desaparecia. Hoje, graças a Deus, acho que já tem 2 meses que eu não tenho nenhuma crise. Eu tenho alguns sintomas ainda de ansiedade, mas as fobias elas passaram. Eu tenho aqueles sintomas que eu acho que é até normal, que eu sempre tive, que às vezes fica com a mão gelada, dá aquele tremorzinho na barriga, sabe? Mas eu acho que é o medo, porque o medo todo mundo tem, mas é um medo assim que eu tenho hoje em dia, ele é um medo normal, ele não é um medo patológico igual eu tive, né, há esses meses atrás. E eu acho, gente, se você tá aí vendo esse vídeo, você também sofre disso, procure ajuda, gente. Não fica só no remédio. Sabe, porque eu conheci pessoas, gente, que não saem mais de casa, eu conheci pessoas que não estão comendo, eu conheci pessoas que acabam ficando em depressão. Então, assim, gente, procura ajuda, sabe? Eu sei que às vezes é difícil para a família entender. Graças a Deus, a minha família entendeu o que eu tive, meus filhos entenderam, o Max entendeu, meu ex-marido, mesmo por telefone, me deu muito apoio, meu irmão, minha irmã, minha madrasta, assim, eu só tenho a agradecer, sabe, essas pessoas, porque foram pessoas que realmente ficaram preocupadas comigo. E meus amigos do Facebook, alguns que sabiam, as meninas lá do grupo que elas sabiam, sempre me passando mensagem, me ligando. Alguns vídeos do YouTube que eu comentei isso, várias pessoas me mandando e-mail contando a história delas. Então isso assim, isso foi me dando força para superar tudo isso. Eu não conseguiria sozinha, e eu indico a você, se você acha que você pode superar isso sozinha, gente, é muito difícil. Procure o apoio de alguém, procure alguém para acreditar em você, para te ajudar, e procure uma terapia. Não fique só no remédio, porque o remédio ele vai parar os ataques, mas ele não vai te curar da síndrome, infelizmente. Essa síndrome ela tem que ser curada no seu psicológico, nas coisas que... algum trauma que você tá lá dentro, alguma coisa que você sofreu. Pode ter certeza que se você procurar aí, você vai achar. O meu caso, eu e a minha terapeuta, a gente descobriu o meu caso era controle. Mas não era controle assim, gente, porque eu queria controlar todo mundo. Como eu moro aqui, meus filhos moram no Brasil, eu achava que era proteção, sabe? Na minha cabeça eu estava protegendo eles. Os meus filhos, eles pediam para ir num passeio da escola, eu já ficava doida aqui, já ficava nervosa, falava, vai não, pelo amor de Deus, não vai, mamãe te dá isso se você não for. E assim, aquilo eu já era... De repente era um estado de pânico que eu tinha já e não sabia. Se eu de repente tivesse procurado tratamento desde aquela época, hoje eu não estaria assim. Mas eu queria assim, controlar tudo. Na minha cabeça eu queria proteger tudo. Mas a minha psicóloga e eu depois a gente descobriu que eu queria controlar tudo. E o mundo, gente, ele não tá nas minhas mãos. Eu não posso controlar tudo, eu não posso controlar o que vai acontecer. E eu tinha muitas culpas também do meu passado. Eu tinha muita ansiedade com o meu futuro. Eu tive que aprender a viver hoje e agora, sem pensar nas culpas do passado, que são culpas que eu não posso mudar, e nem pensando com ansiedade no futuro. Ela me ensinou a não fazer planos a muito longo prazo, porque senão eu ficava muito ansiosa, entendeu? Ela me proibiu de ligar para os meus filhos 3 vezes, 4 vezes por dia, como eu ligava. Hoje eu só posso ligar uma. Então, assim, mas isso foi me ajudando bastante, porque isso foi me controlando, eu fui voltando a ter controle da minha mente, porque quando a mente e o corpo, eles estão desequilibrados, gente, é muito ruim para viver assim. Bom, já falei muito, se vocês quiserem deixar alguma pergunta aí, vocês podem deixar. Eu só queria, desculpa, dar meu testemunho que a síndrome do pânico, ela tem cura sim. Se ela não tem cura, ela tem tratamento, tá, gente? Tem um controle, né?
Eles não sabem ainda se a síndrome do pânico tem cura, mas você pode controlar a síndrome do pânico. Graças a Deus eu voltei a minha vida assim. Eu não vou falar 100% ainda, como eu falei pra vocês. Ainda não entrei no avião, não sei como vai ser. Mas eu voltei minha vida assim 98%. Acho que hoje eu voltei até melhor do que eu era, tá? Com certeza, aquele ditado que tem, o que não me mata me fortalece, foi o que aconteceu comigo. Essa síndrome, ela veio para me fortalecer, ela veio para me mostrar coisas que antes eu não via, ela veio para eu dar valor a coisas que antes eu não dava, e ela só veio para me ensinar. Eu não aprendi no amor, fui aprender na dor, né? Tá aí. Mas eu acho que eu aprendi minha lição, eu espero que